Voltamos com o programa ACI Auto Sport, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra. Voltamos, é rapidinho, a ACI Auto Sport já está de volta trazendo mais informação para você que está acompanhando aí. A gente está falando sobre o brasileiro de velocidade na terra, né? Como convidado especial, Jean Pasquale aqui conosco, organizador dessa prova, e Francis, nosso jornalista, apresentador aqui do programa também. Francis, a gente falava dessa notícia fantástica, né, da possibilidade de Balneário estar recebendo aí um espaço justamente para começar a fomentar também aqui na nossa região. Mas vamos saber um pouquinho da história desse cara, né, que está dando a entrevista para a gente aqui, Jean Pasquale, piloto, como diz o meu amigo Francis, né, se é que existe esse piloto. Vamos contar um pouquinho dessa tua paixão, dessa tua história, Jean. O Jean, ele já traz de berço a poeira na veia, né? O pai dele foi um dos primeiros pilotos a participar do autocross lá na região de Apucarana. Então, deixar o Jean à vontade aí para contar a história dele. Breve, né, gente? Porque falar da gente é sempre complicado, né? Mas, assim, se tem uma coisa que sempre existiu em casa é essa conexão com o automobilismo. Eu me lembro que desde muito pequeno brincava no carro de corrida do meu pai. E como o Francis falou, meu pai veio de São Paulo, né? Tem uma história dele lá com algumas participações de Interlagos. Foi para o Paraná no final da década de 60, radicado ali no norte do Paraná. E no início dos anos 80, tem uma história em que ele e um grupo de ex-kartistas, radicados ali na minha cidade, que é Apucarana, no norte do Paraná, foi para uma edição Foi uma edição, né? Sempre acontecia o Salão do Automóvel junto da Fórmula 1. E eles fizeram uma excursão. E no Salão do Automóvel eles se depararam com um protótipo que era um autocross, um protótipo americano, que um brasileiro, se não me engano, se chamava Milton Fernandes, esse brasileiro. Ele era o responsável pela construção do Coyote, que foi um carro, um protótipo, nos primórdios aí do autocross. E esse carro acabou indo para Apucarana, ficou em exposição depois disso. As pessoas identificaram o potencial, acho que venderam algumas unidades do Coyote, mas cada um entendeu que poderia desenvolver o seu respectivo protótipo e aí nasceu o autocross, eu diria, em competição, né? Porque o autocross já existia aqui no Brasil. A gente tem algumas pessoas que trouxeram diretamente alguns carros dos Estados Unidos e que não podem deixar de ser lembradas, né? É o caso do Paulo Rabi, que é lá de Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, que talvez seja o grande pioneiro dessa história toda. O próprio Dito Gianetti, tive a oportunidade de conversar com ele lá de Piracicaba, que tem uma história vasta aí no automobilismo. Basta dizer que a cédula desportiva dele é 0001A da CBA, então está lá na origem, né, do esporte. E o Dito também, ele foi para os Estados Unidos, ele trouxe a ideia, eu achei até que ele tivesse trazido o carro de lá, mas na verdade ele trouxe as ideias, o conceito e fabricou aqui. E é interessante que a história começou em Apucarana como competição, né? Como organização de competição, ela realmente nasceu como esporte em 1982. Teve uma prova inaugural no mês de janeiro, em março já a primeira competição oficial valendo pelo Campeonato Paranaense. E aí a coisa começou. Eu sei que a primeira etapa do Brasileiro, que aconteceu em São Paulo, na Sociedade Paulista do Trote, foi onde apareceu o Dito Gianetti, e eles fizeram um evento lá com mais de 50 carros. Eram duas chaves, chave A, chave B, para uma final, né, que aconteceu, que decidiu a competição. Já foram 3 primeiros anos, 82, 83 e 84, se eu não me engano, foram os 3 primeiros, não sei se 3 ou os 4 primeiros, com a promoção do campeonato, né, por um grupo, mais ou menos o que a gente está fazendo agora, de 2021 para cá. Em 82 já aconteceu, né, nós tivemos um grupo de empresários aí, ex-pilotos. Um deles é o Mário Figueiredo, que era um piloto de rally, já falecido, português. A outra pessoa junto com ele, eu não me recordo aqui, mas
Eram 2 pessoas aí responsáveis pela promoção. Teve envolvimento de fábrica, teve Volkswagen envolvido na história, grandes patrocínios, né? E o campeonato ele foi fomentado nos seus primeiros anos, e aí depois, basicamente, eu diria que entrou numa situação em que ele se transformou numa brincadeira de gente grande, uma brincadeira séria, mas sempre apoiada por iniciativas isoladas. Então, a gente tinha um Dito Gianetti em São Paulo, o Ricardo Fragnani, né, o Vanderlei Heck, pessoas aí com histórias riquíssimas aí, envolvimento no esporte, né, o próprio professor Carpinelli, que ficou há mais de 20 anos à frente aí da Comissão Nacional de Velocidade na Terra, dando a sua contribuição, fez muito pelo esporte, né? E eu bebo um pouco dessa água na origem do esporte, né? Quando, em 1982, nasceu essa primeira edição, meu pai foi um dos 4 responsáveis por ir, na época, a Belo Horizonte, onde residia o presidente da CBA na época, por oficializar esse campeonato junto à CBA, né? Por tornar esse campeonato um campeonato oficial, com regras, com regulamentos. Dali nasceu o primeiro regulamento técnico, o primeiro regulamento esportivo, o primeiro clube de velocidade na terra oficial que abrigou a prova de campeonato brasileiro foi um clube fundado pelo meu pai, pelo Dr. Núzio Figueiredo, falecido também, que foi piloto de velocidade na terra e tem também uma história linda aí no esporte, não só na terra, mas em todo o automobilismo, no kart, na velocidade. Mas tinha um grupo muito bom de pessoas, né, de empresários que tinham um envolvimento mais romântico com o esporte, né? O próprio presidente da federação, Francis, da Federação Paranaense de Automobilismo, Rubens Gatti, estava nessa primeira etapa do Paranaense, em 1982. Então, dali nasceu, né? E meu pai competiu até praticamente a extinção da velocidade na terra no Paraná, falando autocross, né? Porque nas outras categorias ainda continuou acontecendo provas ali em São José dos Pinhais, em algumas regiões, né, por outras categorias. O autocross, vamos dizer assim, ele morreu em 1987, então não tivemos campeonato em 88. No Paraná, né, falando, no Brasil, ele continuou aí se perpetuando e avançando para o interior do Brasil. Chegou em fronteiras como Bahia, como Mato Grosso, e foi se desenvolvendo, que é o que a gente vê hoje. E ele ressurgiu, né, em 1994, com os nossos amigos ali, o Luizinho em Telêmaco Borba e o Amauri em Telêmaco Borba, no movimento, junto com outras pessoas, foram responsáveis pelo ressurgimento do autocross como categoria e como campeonato paranaense. E aí minha história se entrelaça com eles, que nesse ressurgimento, com 17 anos, em 96, eu passei a competir pelo autocross, e nesses 26 anos aí, minha história daí começa a se misturar com essa história, né? Nessa segunda fase do autocross ali no estado do Paraná. Mais recentemente, embora tenha tido algumas participações pontuais aí no Brasileiro, em 2015 eu voltei, competi no Brasileiro, né, fiz vários amigos, e como eu fiz um movimento particular aí de sair de São Paulo, da capital, e migrar, voltar para o interior do Paraná, eu acabei sendo convidado por algumas pessoas na época a presidir a Comissão Nacional de Velocidade na Terra. Eu acabei aceitando com o propósito da gente, de alguma forma, tentar transformar, né, dar uma parcela de contribuição, porque, assim como na federação e em outras instituições, acaba sendo um trabalho voluntário, né? A gente exerce. Eu cumpri 4 anos lá à frente da confederação, entendi que dei minha contribuição, me desliguei, né, já tinha comunicado a todos, e acabou vindo um convite aqui de Fernando Scheffer e de Heck Júnior, para junto deles continuar com esse trabalho, né? Não deixar morrer, não deixar aquilo de bom que a gente conquistou, embora naquele momento, né, vinha numa crescente, mas se a gente olhasse para trás, o pouco que a gente já tinha conquistado já era muito, né, perto do que a gente tinha. Então, hoje a gente tem uma visão um pouco mais profissional, né? É interessante dizer isso porque são pessoas que não têm como fonte de lucro essa iniciativa, porque são pessoas que empresarialmente não precisam, pelo contrário.
mas eles me convidaram para que eu estivesse à frente desse projeto com eles, né, ajudando a conduzir uma visão realmente profissional como negócio, né, porque por mais que eles não queiram ter vamos dizer assim, uma divisão de lucros desse projeto, mas eles entendem que tem que ser um projeto que pelo menos ele se paga, ele se mantém, ele sobrevive, que ele tem força de, por conta própria, acontecer, né, sem que eles tenham que a todo momento fazer uma chamada de capital ou sacrificar as finanças pessoais para que isso aconteça. Então, por isso eu digo que é uma gestão profissional nesse sentido, onde a gente, dentro de uma modalidade desportiva amadora, tem tentado fazer o trabalho de bastidor mais profissional possível, né, para que esse trabalho se perpetue, para que ele cresça, se desenvolva e para que ele possa dar frutos, né, no futuro. Que se esses frutos realmente a gente conseguir alcançar, né, que a gente possa converter em benefícios, seja levando um evento para balneário, como a gente falou, abrindo uma praça esportiva nova, ou criando um campeonato cada vez mais atrativo, né? Tem uma novidade aí para vocês, estou numa tratativa para a gente transmitir as provas, se Deus quiser ainda, final esse ano aqui de Cuiabá, num canal fechado de televisão, mas ao vivo, que aí vai ser um feito inédito, né? Eu já consegui, nos tempos ali de CBA, pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, estar num canal de televisão, com uma parceria com o Canal Rural que durou 2 anos. A partir daí nós migramos para as transmissões ao vivo, né? Entendemos que naquele momento era o mais certo a se fazer e desde então todas as provas vêm sendo transmitidas ao vivo nos nossos canais. O Francis mesmo participou conosco no último evento, deu uma contribuição muito valiosa para esse trabalho. Então, espero que a gente possa, em breve, aí, anunciar essa parceria. Estamos nas tratativas aí, mas eu acredito muito que a gente vai conseguir. E, se Deus quiser, a gente vai dar essa voz à Velocidade na Terra que ela tanto merece. Pô, bacana demais, né? Que história, né? Que passado. História. E o que eu acho mais interessante destacar, Mafra, é que vários desses nomes que o Jean citou aqui, eles aparecem nas provas de vez em quando para prestigiar. Lá em Telêmaco, a gente teve a presença do seu André, que o filho dele corre. Ele foi o primeiro campeão brasileiro, lá em 1982. Dito Gianetti, a mesma coisa. A gente tem no grupo de comissários o Chico. O Chico foi o primeiro campeão paranaense em cima do campeão brasileiro, Francis. Só para você ter ideia. Olha só. Se eu não me engano, ele foi vice ou terceiro lugar no Brasileiro de 82, só para você ter uma ideia. É a história viva entre nós nessas etapas. E eu tenho que fazer essa pontuação do que eu vi lá em Telêmaco, além de toda a infraestrutura, com relação à pessoa do Jean. Ele teve que passar por uma cirurgia de emergência na quinta-feira, véspera da corrida. Ele deveria estar em repouso e já no sábado de manhã ele estava no autódromo com muita dificuldade de andar, de falar, de tudo, mas essa paixão ultrapassa qualquer coisa. Então, fica aqui o meu reconhecimento público ao Jean por tudo que ele tem dado para a Velocidade na Terra. Sem dúvida nenhuma. Olha, a garra, a força e a paixão, né? Para fazer uma coisa dessa, Jean. O médico não deu um esporro em ti, não, cara? Ele ficou a recomendação dele foi que era mais importante eu tentar caminhar e ficar de pé. Foi o que eu tentei fazer. Eu acho que eu passei um pouquinho só do ponto. Passei da quilometragem. Tem que andar um pouquinho. Peraí que eu vou dar uma volta ali. E já volto, brincadeira, rapaz. Mas é uma paixão muito bonita, né? O autoesporte é fantástico, que estar entre amigos, estar entre o que a gente gosta de fazer sempre é maravilhoso. Né? É uma história de família, passa de pai para filho. A gente tem ainda hoje pais e filhos correndo na pista, sendo adversários, irmãos. E no final das contas é um grande piquenique com corrida. Oi, Francisco. A gente tem avô com neto hoje, né? Exatamente, avô com neto. É fantástico. Olha, que incrível isso, cara. Que incrível. Terceira geração já nas pistas. Isso é legal demais. Sensacional. Seria isso mais alguma pontuação, amigo Francis? Não, só agradecer ao Jean pelo tempo que ele disponibilizou, especialmente aí pelo furo
dado com exclusividade ao nosso programa. Eu já vou fazer um pedido aqui, Jean, já que a gente ganhou esse furo, né? Quando vieres a Santa Catarina, fores dar uma olhada no espaço ali, nos convida para bater um novo papo, tomar aquele café. Sim, será um prazer, gente, com toda certeza. E fazer uma visita aqui no Automóvel Clube. Queremos te receber aqui no Automóvel Clube, aqui com uma janta especial. Será uma grande honra, pode ter certeza, Jean. Muito obrigado, meus amigos. Irei com prazer, vocês podem ter certeza. Esse projeto, ele está quente, existe. Espero que a gente já possa, né, desenvolver isso agora no início de 2023, né, embora a gente fale, poxa, nós estamos no agro, mas ao mesmo tempo, por que uma etapa em Balneário Camboriú, né? Basta dizer que 40% da carteira hoje da FG, ela é composta do público agro, né? E que o agro, ela acaba sendo, assim, o Balneário Camboriú atrai, né, essas personalidades do agronegócio e acaba reunindo aí na alta temporada. Então faz todo sentido para a gente dentro desse propósito, né, agregar. Eu acho que isso agrega em relação às praças que a gente tem em Santa Catarina, a toda a história, né, que a gente tem aí na Velocidade na Terra de Santa Catarina, a força, a pujança, né, um estado que, como eu já disse lá atrás, tenho muito respeito, muito carinho, muita admiração, tenho vários amigos aí, né? Então, para a gente se transformar esse projeto em algo viável, vai ser motivo de muito orgulho e de muita satisfação. Espero que estejamos juntos ali e que a gente possa realmente lá na frente comemorar esse feito. Maravilha. Jean, novamente, meu muito obrigado, foi um prazer enorme poder ter esse bate-papo contigo, contar um pouco dessa tua história, estar aqui conosco. Ficamos aí à disposição para qualquer informação que queira ser passada, estamos aqui. Tá certo, meu irmão? Tá joia, muito obrigado, gente, eu que agradeço. Um abraço grande a você, Mafra, Francis, né, e a todos os amigos aí do Automóvel Clube de Itajaí. Valeu, Jean, muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço grande. Você acompanhou aí, então, a participação muito mais do que especial de Jean Pasquale, organizador do Brasileiro de Velocidade de Terra. Que fantástico, hein? Já pensou, Francis? É um sonho realizado, hein? Será um sonho realizado. A hora que ele falou, o Nene quase chorou ali, o nosso presidente do Automóvel Clube. Ele quase chorou de emoção. E eu imagino todos vão receber uma notícia dessa realmente fantástica. Que bom que a gente, né? E eu acho propício. Até porque, vamos falar, o Geraldo já provou que investir em automobilismo ali naquela região funciona e funciona muito bem. Né? Já temos uma prova disso. Imagina agora com uma marca como a FG. Parabéns, FG, hein? O Grupo FG dando um show de roda, como diz show de roda. Show de roda, né? Para toda a equipe da FG. Fantástico mesmo. E ficamos por aqui, Francis, né? Mais um programa tão rápido, o negócio gira rapidinho, mas a gente volta na próxima sexta-feira trazendo mais informação para você do que está rolando. Daqui a pouco o Francis aparece aqui de novo, trazendo a agenda do final de semana. Obrigado, Francis. Valeu, Mafra. Um abraço. Um forte abraço e até a próxima sexta. Para você que se liga nas coisas da velocidade, não perca, esse final de semana tem Endurance Brasil, Copa Truck, Sprint Race, MotoGP e a etapa final da NASCAR. Você assistiu o programa ACI Auto Sport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Sport.